trevo, todo trevo é área de domínio. Então, nós temos que entender esse assunto na seguinte sequência. Ele não tinha regime urbanístico, porque era uma área de domínio, era um trevo do complexo de rodovias federais. Não tinha regime urbanístico. Na medida que a NTT, né, mediante uma portaria, enfim, concede aos caminhoneiros, né, essa área para uso e usufruto por algum tempo, enfim, para todas as condições lá, bueno, eles que têm o domínio da área estão concedendo para o uso, bom, agora o município tem que analisar e aprovar esse uso. Compete a nós, está no território municipal. E para nós analisarmos, precisamos então instituir um regime que não havia sido até então instituído por ser uma área de domínio. Mas o detentor do domínio está concedendo o uso, bueno, essa questão nos remete então à necessidade de estabelecer um regime. Nós entendemos era o regime mais apropriado, o próprio regime do entorno. Nós estamos estendendo a subunidade e abarcando então toda essa área, e com isso eles vão poder então protocolar um estudo de viabilidade e nós vamos poder analisar todas as instâncias. É um processo, essa resolução é um procedimento anterior e sem o qual não tem como analisar, não tem como botar em marcha essa decisão federal de conceder o uso. Só que nós vamos, então... Bueno, porque até onde eu lembro, toda a área, todo esse interior era área de domínio. E eles permitiram o uso e encolheram, então, a área de domínio no interior. Ficou só uma faixa. Então, eles estão concedendo bem esse núcleo aqui e tem uma faixa ainda ao longo que faz esse contorno, continua a área de domínio. Só o interior mesmo que estão concedendo. Eles redesenharam a área de domínio para fazer essa concessão. Obrigado. Conselheira Anelise do IUA. O que me parece é que no projeto inicial, no projeto original, deveria ser tudo uma área verde, aparentemente. Eu não conheço o projeto original. Eu acho que agora, nessa concessão, é que se está deteriorando o plano em si. O plano da rodovia em si, do trecho, eu imagino que isso devesse ser área verde. Sim, mas quem tem esse entendimento, essa expertise, e quem tem o domínio da área é o governo federal, né? Ele sabe melhor do que ninguém se esse uso que vai ser proposto é pertinente ou não. O que eu sei, eu conversando, né, atos verbais, são instalações contra dessas legislações recentes de disciplinamento da atividade de caminhoneiros, distâncias, repouso. Olha, é um projeto assim, pelo que eles me falaram, vai ser gerenciado pelo sistema S, né? Isso aí vai surgir tudo que Senai, Senac, é um negócio de primeiro mundo. E para o conforto e segurança da classe dos caminhoneiros, que hoje eles estão acampados ali, no meio de uma população também, essa sim está equivocadamente assentada ali, irregularmente, ali não é lugar de moradia. Eles vão então agora ter a sua situação regularizada através desse reassentamento que estava sendo referido há pouco, né? E vai ser então feita uma instalação adequada para estacionamento, pernoite e uma série de outras atividades que eu não me lembro de cabeça, todas elas voltadas para o conforto, a segurança da classe caminhoneira. Obrigado, conselheiro Breno. Só um minuto, conselheiro Dino, só um pouquinho. Tem outros inscritos na sua frente. Não é? Tá. Tudo bem. A conselheira Rosane, da Região de Planejamento 8, eu pedi aos conselheiros que fôssemos realmente objetivos nesse assunto. Bem objetivamente, tu falaste que as famílias serão promovidas junto com a população da Vila José Careiro. Para onde? Eu não tenho essa informação. Eu sei que a informação que eu tenho é essa. Elas não ficarão
O conselheiro Renê do Esmagai. Todo o projeto da entrada da cidade, ele pressupõe um condicionante que é a questão da reurbanização daquela região Humaitá, com o reassentamento destas famílias na própria região. Então, claro, não será ali na rotatória, mas será na região Humaitá, porque esta é uma das premissas daquele projeto. Não sei se eu consegui te responder. Tem algumas áreas sempre sendo desenvolvidas através do DEMAB. Ainda hoje nós discutíamos uma e pensarmos lá como evoluir para ampliar a questão da capacidade de unidades habitacionais dessa área. E assim nós vamos fazendo até que se conclua a meta do projeto, que é de em torno de 3 mil famílias. Obrigado. Próximo inscrito, o conselheiro Fernando do IAB. Alô? Bom, uma das perguntas era essa, para onde estão indo as famílias, e eu acho que continuo sem resposta. Eu gostaria também, continuo sem resposta, sem saber para onde está indo as famílias. A outra pergunta é essa, falou em 25 famílias, né, a gente observa que talvez tenha mais famílias, talvez enquanto foi feito esse cadastro aí também, é o teu esse cadastro, enquanto foi feito. E acredito também uma preocupação também, assim, exatamente uma relação com a Concepa também, que eu acho que foi comentado agora também. E sem dúvida, a demanda é super legítima, faz parte da greve dos trabalhadores do transporte, e isso foi uma reivindicação que foi ganha. Então não tem dúvida, mas está nos vindo aqui para decidir em relação ao planejamento da cidade esse único espaço. E realmente uma área bem árida, bem concentrada e que vai ter mais uma concentração. Então, em relação a isso que a gente está questionando o como vai ser. Eu acho que a conselheira falou, uma área verde nesse monte de asfalto, né, para a questão, né, da urbanidade é bem importante também ter uma discussão um pouco mais ampla do que aprovar ou não. E se a gente está aprovando o regime urbanístico, nós estamos aprovando sim, né, que seja construído nessa área. Então, eu acho que é... Não? O regime, se vai ser construído ou não, vamos cumprir. Nós estamos dando o regime urbanístico. Se esse conselho está dando o regime urbanístico para uma área, é que ela pode ser construída. Se a gente acredita que aquela área, a área verde, pode ser transformada nessa área, é o único ponto que tem para suprir essa demanda dos trabalhadores do transporte, que essa área está regular, eu não tenho dúvida. Agora, como esse processo aí, e aí a minha dúvida vem por não ter clareza em relação às famílias, não vi também essa informação. Então, para mim, a preocupação é essa. Justamente que sejam ligadas, as coisas têm que estar relacionadas para não ter depois família sem lugar para ir. E o projeto andando a todo vapor, e isso é a minha preocupação. Então, é só isso aí. Graças. Acredito que a resposta do conselheiro já foi dada pelo conselheiro Renê. Essas famílias vão ser removidas para o entorno do Humaitá, do entorno da área. Próximo inscrito, o conselheiro Dino. Deixa eu só tentar dar o meu entendimento. É assim, ó, nós estamos aprovando o regime. Posteriormente, vai ser, os caras que vão entrar com um projeto e esse estudo aí só vai ser licenciado com o casamento dessa definição de quem vai ser retirado, quando, para onde. Ninguém vai receber permissão para construir sem ter isso. Quando também não vai ter permissão para depredar área verde, não, provavelmente vai ser uma construção pequena, ali vai ser analisado pela prefeitura, provavelmente por esse conselho. Então nós estamos dando um regime para ser protocolado alguma coisa. Sem o regime não protocola nada. É que tem pessoas que acham que não deva ser dado regime nenhum ali. Ah, não, obrigado, conselheiro Dino. O conselheiro Alceu pediu a palavra? Bom, próximo inscrito, o conselheiro. Eu peço a gentileza para segurar a palavra o conselheiro Alceu, com a breve manifestação. Até porque eu sou dos mais velhos. Breve manifestação, viu? Bem, pessoal, na verdade, assim, o que eu estava entendendo, o Everson me auxiliou e me fez com que eu entendesse melhor, eu estava lá adiante. Eu gostaria de perguntar se é isso mesmo. O Everson disse-me que essas famílias estão ali irregulares, todo mundo sabe, serão retiradas e ali vai ser produzido um paradouro
para caminhões, para repouso de motorista, é isso. Não vai haver grandes edificações, porque ali é um manguezal. O senhor sabe que aquilo ali é um manguezal, ou é similar ao manguezal. Eu passei lá a semana de chuva ali, está tudo tomado, com exceção onde estão as pessoas morando. Agora eu concordo também com a conselheira Adelise e com aquilo que foi colocado pelo Fernando. As coisas têm que vir junto. Porque aqui se fala muito de consultar o povo. Se for consultado, já existe o entendimento do governo municipal para a sua destinação? Se não aprovar nada aqui, não vai ter nada. Não vai vir junto nada. Nós temos que, conselheiro, nós temos que ter uma premissa da aprovação ou não desse regime urbanístico. Se não tiver regime urbanístico, não pode apresentar o projeto. Nunca vai ter projeto. Então. Não, presidente, eu não estou falando de projeto. Eu estou falando da possibilidade de ter havido uma conversação com os moradores dali para essa possível mobilização de suas retiradas. Aqui o conselheiro René já deu a resposta. Essas famílias terão que ser nada pode encaminhadas para o entorno. Sem o destino das famílias. É que só que agora não é o momento. Mais algum pedido de esclarecimento? Eu não entendo. Com a palavra o conselheiro Eduino, relator do feito. Eduino, região 7. Pessoal, para alguns aqui é redundante falar. Eu gostaria da atenção dos conselheiros. Gostaria da atenção dos conselheiros para essa questão aí. Pessoal, é redundante, para alguns conselheiros, o que eu vou falar aqui, porque já foi falado. Nós não estamos tratando aqui de uma coisa simples. Eu sou integrante da Comissão de Mobilidade Urbana que foi levantada nesse Conselho, onde ontem nós tivemos um árduo trabalho aqui para ver se a gente consegue construir alguma coisa sólida para a cidade e para a região metropolitana, junto com a Metroplan, com a IPTC, enfim, com todo mundo. E aqui nós estamos tratando, pessoal, do ponto mais crítico que tem da ligação da região metropolitana entre a capital e o município de Canoas, que é Ernesto Novo Bauer, naquela rótula junto com a BR-116. Aquilo ali hoje é um caos o trânsito naquele ponto. Esta proposta que está sendo colocada aqui é um indutor de tráfego de alto teor, pesado, de uma empresa privada. Não é uma empresa pública ou uma associação, é uma empresa privada de proprietário. Outra questão, pessoal. Outra questão. Foi dito aqui pelos técnicos da SPM de que o licenciamento ambiental é da FEPAM. Não é da FEPAM, é da SMAN. Por quê? Até 5 hectares o licenciamento é municipal. E essa área tem 33,9 mil metros quadrados. Então, a jurisdição da licenciamento ambiental é da SMAN e não da FEPAM. Começa por aí. Outro detalhe, pessoal. A FECAM já tem projeto. Está aqui, ó. Esse é o projeto aqui, ó. Eles pretendem construir toda aquela área. É um alto impacto. Não é uma coisa simples, como foi colocado aqui pelos técnicos. Ponto 2. O documento emitido pela Concepa é mais frio que picolé. Por quê? Foi assinado por um integrante do Conselho da Concepa. Isso é ilegal, é irregular, ele não vale nada. Eu já consultei o departamento jurídico da Assembleia Legislativa. Isso aqui não tem valor. Outra, quando foi assinado, a Concepa já sabia que não era protetora da renovação dos contratos com o governo do Estado, sobre a concessão da BR-290. Então ele é mais frio por causa disso ainda. Outro detalhe, aquele ponto, pessoal, é o ponto mais crítico que tem naquela área da drenagem pluvial.
ela é toda cheia de canais por baixo para poder drenar aquela área, a água da chuva, com relação ao rio Gravataí, por baixo da freeway, inclusive. Então, é um ponto crítico de drenagem e ambiental. As fotos que foi projetada aqui não mencionaram a questão ambiental lá, só mencionaram a área. Não foi as fotos que eu transmiti para o pessoal para acompanhar esse processo. Outro detalhe, pessoal. A concessão da NTT federal é uma concessão precária sem eles virem visualizar o local. Ela pode ser revogada a qualquer momento. Foi por isso que eu entrei no Ministério Público Federal, que já está em Brasília, já está na NTT, eles são sabedores, já eu contatei essa semana, que o processo já está lá e a NTT vai elaborar um parecer referente à área. Nessa questão das famílias, o Fernando tem razão, não está bem explicado. Nós fizemos, eu acho até interessante por que o conselheiro Osório se retirou nesse momento aqui, ó. Porque a região 2 é totalmente contrária. Eles têm um documento, inclusive, totalmente contrário à aprovação desse processo, e o conselheiro Osório se retirou agora. Então eu estou achando estranho isso. Um detalhe interessante a colocar é o seguinte: o doutor Esbardelotto me mandou isso aqui ontem, dizendo que a concessão dessa área é federal, como a gente já sabe, mas que é irregular pelo seguinte: ele concorda com todos os encaminhamentos feitos pelo organismo federal e diz que aquela área, sendo uma área pública de proteção das vias para o futuro da via, que pode ser feita inclusive uma modificação daquela rótula para melhorar o tráfego, o trânsito, será interrompida a partir daí. Então, se esse conselho quer aprovar um índice construtivo lá, que hoje é índice zero, porque é uma área pública de proteção das rodovias, se esse conselho aprovar agora aqui, eu quero pedir desculpa ao Dino, mas não é bem assim. Se aprovar agora, não pode fazer mais nada lá, porque tem algo aprovado e gravado no plano diretor de Porto Alegre. Então eu acho que a cidade de Porto Alegre, esse conselho, é responsável por aquilo que nós defendemos, a melhoria e a qualidade de vida da cidade, e não gravar coisas aqui que vão prejudicar o futuro da cidade, e vai haver um travamento naquela área. Então eu peço a todos que regulem esse processo, por favor, e que não aprovem, porque é contra a cidade de Porto Alegre. O meu voto é contrário. Eu acho que nós não podemos prejudicar a cidade dessa forma. De acordo com o artigo 22, tendo em vista o parecer do relator pela não aprovação, nós colocamos em votação o parecer do relator. Aqueles conselheiros que concordam com o relator, levantem o braço. Não. 10 com o relator. Contrários à posição do relator? Sete a 9. Vencido o relator. Tá. Vencido, aprovado o conselho, assinado os seus presentes, identificados com vencido o relator, presidente. O nosso regimento interno, o artigo 22, não dá uma noção, não dá um item exato, não dá uma solução para o caso, né? Porque no inciso parágrafo 7 diz: vencido o parecer do relator, o presidente designará na mesma sessão um signatário. Tudo bem, só um minutinho, eu estou explicando.
conselheira. Então, como o nosso regimento é omisso, nós encaminharemos à Secretaria de Planejamento, o Departamento Jurídico, para que formule um parecer. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Pessoal, vencido o relato do relator, como foi feito aqui, tem que colocar em votação imediatamente a posição do relator. Não é dessa forma. Me desculpe a mesa. Não foi vencido. Tem que colocar aqui em votação agora a posição do relator. Não. Senão não dá para concordar com isso. O conselheiro. Tem que colocar a posição minutinho, conselheiro. em votação. É o que eu estou dizendo, conselheiro. A sua posição, não é? O seu parecer foi acompanhado por 10 conselheiros. Foi aprovado o seu parecer. Então, nós encaminharemos esse processo para o Departamento Jurídico para ver se, em princípio, o processo foi indeferido. Eu estou inscrita desde o primeiro momento. Conselheira, só um minutinho. Conselheira, presidente, essa situação já aconteceu aqui e eu já fui voto vencido, perdi uma votação, 2 votações aqui. Eu não sou principiante nessa situação. Desde uma vez que o relator colocou, o presidente coloca em votação a posição do relator, tem que ser colocado no processo em votação em seguida. Não recolher o processo. O seu processo foi acatada o seu parecer e o seu parecer foi o vencedor. Está encerrado o assunto. Formaram o bem em Porto Alegre, está encerrado. Conselheira Rosane. Bem, conselheiros, eu acho. Tá bem, mas eu acho assim, foi vencido, mas eu, frente aos documentos apresentados pelo conselheiro Edwin, ele vai me permitir que eu vou ler o documento que ele comunicou, que não diz exatamente isso, conselheiro, me desculpe. Ministério Público do Rio Grande do Sul, Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística. Sim, eu posso continuar lendo? O processo está vencido. Não, A conselheira Nadir, faz favor, está com a palavra a conselheira Rosane. A próxima escrita vai ser a senhora. Eu quero dizer o seguinte, dos documentos aqui arrolados, algo não procede, eu preciso da informação. Vocês podem manter o voto de vocês, só que a gente precisa ser claro nos documentos aqui apresentados. Talvez o conselheiro não tenha entendido, tá bem? Então, eu preciso ler, com licença, eu vou ler. Este aqui, assinado pelo doutor Luciano. Esse é estadual. Mas foi o que o senhor nos trouxe. Federal. Bem, o senhor, eu vou ler porque outubro de 2012, eu preciso ler este, não é, conselheiro? Bem, eu leio os dois, se o senhor quiser. Esse aqui foi em função da solicitação de instauração de inquérito, tá bem? Seu termo de representação de agosto de 2012. Então nós temos agora o atual. Objeto. Dá licença, senhora Tânia, eu estou lendo. Dona Tânia, por favor, eu peço que a senhora sente e faça silêncio. Eu acho importante a gente ler esses documentos porque, afinal de contas, eles servem para esclarecer o conselho, não é? Objeto: indeferimento de instauração de inquérito civil. Relatório: trata-se de informação prestada nessa promotoria de justiça pelo senhor Edwino de Matos, residente à rua Pedro Pereira de Souza, 104, nesta capital, conselheiro municipal de desenvolvimento urbano e ambiental, solicitando a intervenção deste órgão no sentido de requerer à Secretaria do Planejamento o impedimento de alegada votação sobre o assunto pertinente ao expediente número, este aqui. Tal expediente teria como objeto limitar a subunidade 5 da UEU 8, da Macrozona 2, com base no artigo 167, inciso 1 da Lei 434, alterada pela Lei 646 de 2010, município de Porto Alegre. Referiu ainda que a Concerta... Conselheira, a delegada Tânia, faz favor, se por acaso não fizer silêncio, eu vou pedir que se retire do ambiente. Teria concedido área pública para a Federação dos Caminhoneiros Autônomos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a fim de que fosse construído um complexo de uso comercial frente à demora da Agência Nacional de Transportes Terrestres em manifestar-se acerca da concessão.
Por último, mencionou que requereu, junto ao Ministério Público Federal, providências para tornar sem efeito a portaria da ANTT, que autorizou a concessão, a título precário, para a Federação dos Caminhoneiros, bem como documento assinado entre esta e a Conserva. É um breve relato. Fundamentação. Verifica-se que o desejo do senhor Edwino de Matos é que este órgão intervenha em votação sobre assunto pertinente ao município de Porto Alegre, isto é, requerer à SPM que não ocorra alegada votação acerca do assunto. A municipalidade, através do expediente único mencionado, teria limitado a subunidade 5 da UEU 8, da Macrozona 2. Destaque-se que a representação tem por origem portaria da INPT, consoante documentação entregue pelo interessado, que inclusive já encaminhou os fatos ao conhecimento do Ministério Público Federal. Desta forma, o relato do informante não deverá ensejar a instauração do expediente, pois a área em questão é objeto de interesse da União. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autarquia, submetida a regime especial vinculado ao Ministério dos Transportes, baixou uma portaria concedendo a área, a título precário, para a Federação dos Caminhoneiros. Destarte possível a ação civil pública seria competência de Justiça Federal, consoante dispõe o artigo 109 da Constituição Federal, cabendo, portanto, ao Ministério Público Federal. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falências, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça de Trabalho. Assim, em razão do exposto, não resta qualquer providência a ser tomada além do indeferimento do inquérito civil. Considerando que o interesse da União Federal na questão afasta as atribuições desta Promotoria de Justiça, os promotores de justiça indeferem o pedido de instauração de inquérito civil, em razão da não observância das hipóteses contempladas no artigo 1º do provimento 26 de 2008. Ainda determinamos à Secretaria o seguinte: o envio de correspondência ao senhor Edwino de Matos, dando-lhe ciência acerca do indeferimento do feito. B. Expedição de ofício ao Ministério Público Federal, com cópia da informação e da documentação em anexo, para ciência e adoção de eventuais medidas que entender cabíveis. E, por último, realização das devidas anotações nos livros de controle oportunamente. 10 de setembro de 2012, Luciano de Faria Brasil, Norberto Pâncaro Adriano e Fábio Esbardelot. Então, na verdade, o que foi afastado aqui, por parte do nosso Ministério Público Estadual, que, segundo entendem, não haveria nenhuma irregularidade, a não ser que o Ministério Público Federal, de fato, não é, encontrasse alguma irregularidade no processo. Isso foi posto. Obrigado. Próximo inscrito, a conselheira Nadir, região do Planejamento 6. Microfone, por favor. Pois, primeiro eu queria dizer o seguinte, que o nosso regimento não é omisso. Seria omisso, nesse tipo de votação, ele tem sido omisso em todas as votações que há 3 anos eu assisto nesse conselho. A maioria vence, o processo é dado encaminhamento em relação ao voto da maioria desse conselho. E esse conselho se manifestou nesse sentido. Não tem nada a ver com a questão que o regimento coloca quando o parecer do relator é vencido. Quer dizer, não, neste caso, o relator, esse conselho foi favorável ao parecer do relator. Então, para mim, em todas as outras votações anteriores, por mais polêmicas que tenham sido, elas encerravam exatamente a partir do momento que se concluía. Sempre foi assim a condução dada nesse conselho pelos presidentes. Eu estou estranhando o porquê. Conselheira, foi isso aí que a mesa acatou, por 10 votos a 7 compareceram, acompanharam o relator. Isso aí que a mesa, a conselheira está repetindo algo que já foi dito. Então, só que assim, ó, o senhor está querendo encaminhar, presidente, para jurídico da SPM para dizer se essa votação foi correta ou não. Não é possível. Essa votação é... Não foi isso aí. Se por acaso há condições eventualmente, né, de ser nomeado um novo relator ou não. Não. Em princípio... Então todos os processos que foram aprovados... Mas isso aí... tiveram o mesmo procedimento, terão que ser... Já foi decidido, conselheiro.
Já foi determinado, houve essa determinação, houve como dito a... É que eu não sei porque que quando um conselheiro de região sistematicamente é interrompido pelo presidente ou por outros. Eu acho que tem que deixar as pessoas terminar de falar. Aqui todo mundo termina de falar. Quando eu estou falando, eu sou interrompido. Então eu acho que assim, o procedimento foi correto, tá? Tem a ver com o nosso regimento. Eu só estou querendo dizer que eu estou estranhando porque não estou conseguindo entender o porquê o empenho da prefeitura na condição, na representação da conselheira Rosane, é de que depois de aprovado por esse conselho, a posição ainda tenta redimir para trazer a coisa de volta. Eu acho que encerrou, vamos para outro processo, ponto final. Olha, eu fui citada, eu vou ter que falar. Citada a conselheira Rosane. Dá licença, de fato, para mim, ficou, nas palavras do conselheiro Eduino, ele relatou um ato ilegal, ao meu entendimento. Por isso eu fui buscar o documento e fui ler, claro, se o Ministério Público Estadual prestou essa informação que estávamos num processo irregular, estávamos. Por isso que fui ler e vi que o entendimento era outro. Isso para mim já cabe anulação da votação, ao meu entendimento. Mas a informação prestada, com licença, agora sim eu estou falando, conselheiro. A informação prestada não foi correta, mas li, não há problema nenhum. A votação já está feita. Agora, não impede que o processo volte à pauta a qualquer instante. Todos podem pedir reconsideração em qualquer processo indefinido desse conselho. Se a votação está feita, está posta, é essa, muito bem. Agora, reconsideração, qualquer processo indefinido pode solicitar ao prefeito e ao conselho do diretor. Conselheiros, tendo em vista que já houve a votação desse item e poderá o interessado requerer reconsideração ou qualquer outra medida, hein? Já esse processo já está exaurido, já houve a votação, vamos passar para o próximo item da pauta. Presidente, só uma questão, presidente. Eu quero relatar aqui que, em hipótese alguma, eu disse aqui que havia irregularidade referente à SPM. Eu não citei essa questão aqui. Não é a prefeitura que está irregular ou a SPM que está fazendo coisa irregular. A questão irregular se dá através da FECAM, CONCEPA, órgão federal, a NTT. Portanto, eu solicitei, fiz a minha defesa em favor da cidade. Nenhum momento eu citei aqui alguma questão que estaria errada, a SPM ou a Prefeitura de Porto Alegre. Obrigado, conselheiro relator. Houve item da pauta encerrado. O próximo item da pauta, colocamos em votação, para apreciação, processo 403, estava à vista a região de planejamento 4, é uma resolução de eliminação de gravame e passagem de pedestre. A relatoria da região de planejamento 8 retornou à região de planejamento 4. Um minutinho, silêncio, conselheiro Alceu. Desculpe. Não retornou pelo seguinte, eu não tive o tempo, a oportunidade que eu pedi a Deus. Ia ter um local verificar pela posição do CEDUA e a RP8. Então eu peço mais uma semaninha, semana que vem você vai estar aqui dentro do processo. O processo, tendo em vista que foi dado isso agora uma semana, né? A conselheira tem os 15 dias regulamentares até a próxima terça-feira para trazer para a pauta. Próximo processo, 404, um EVU de supermercado e centro de compras, relatoria da Metroplan, estava em vista a região de planejamento 4, retornou no dia 9, com a palavra a conselheira Clarita, né, da região de planejamento 4. RP4, Clarita. Eu anexei junto aí no processo com o relator, tá,
a posição da contrapartida, e ontem eu estive falando com o senhor Cláudio Zappari lá na empresa, e ele me disse para mim o seguinte, que não tem oposição nenhuma da troca de contrapartida, e que era para anexar isso, fazer essa negociação com o pessoal da prefeitura, onde e quando, e como, quando seria a outra etapa do processo que viria para cá, que é o termo de compromisso, alguma coisa assim. Então, assim, a minha posição pela aprovação, como está ali, dentro daquilo que já está sendo escrito, né, para ser visto. Com a palavra o relator, o Metroplan, para o seu relato. Pedir aos conselheiros que fizessem silêncio. Alô, tentar aumentar o microfone. Boa noite, senhores. Presidente, aí fica, conforme a sua orientação, o nosso relato, o relato da Metroplan já foi efetuado na reunião passada, certo? Com o parecer favorável da região, a Metroplan acrescentou, né, a solicitação da região ao parecer. Se entenderem pertinente ler novamente o relato, ok, senão o senhor pode colocar em votação, de pronto. Conselheiro, quiser algum esclarecimento com o relator? Conselheiro Júlio, da IPTC. Quero saber qual é a sugestão, qual é a proposta da região. Sim. A região, senhores, tendo em vista que a contrapartida proposta no processo já está contemplada num outro empreendimento, tá? Ela sugere que aquela contrapartida, que é uma pavimentação, seja substituída por uma creche comunitária ou por uma outra rua a ser pavimentada indicada pela região. Obviamente, né, seguindo os mesmos parâmetros, né, da contrapartida anterior. Ou seja, se era uma pavimentação de 1.000 metros, não vai ser agora 3.000 ou 4. Ou seja, né, vai respeitar a mesma proporção, digamos assim. Não, só queria colocar que, na verdade, o estudo desse Bourbon, né, ele apontou não apenas a pavimentação do Beco Souza Costa. Ele coloca a necessidade de duplicação do Beco Souza Costa. Então, não é uma questão de pavimentar a estrada. A outra questão a ser levantada, mesmo que se fosse trocar a medida, é a documentação desse outro empreendimento que tem essa obrigação de fazer. Então, isso também é uma coisa que não está documentada. E eu peço que os conselheiros reflitam sobre o assunto, porque, na verdade, quando se faz um estudo de circulação para implantar um grande empreendimento, é um empreendimento que ele provoca congestionamento, e é tudo que esse conselho vem debatendo há bastante tempo. Quer dizer, ele é um empreendimento de impacto que o estudo aponta uma série de medidas que deverão ser implementadas antes do empreendimento iniciar a operação, sob pena de prejudicar a circulação geral da cidade naquele entorno. Então, acho que tem que tomar cuidado contra essa substituição. Presidente, eu vou, quem sabe, o relato, né, da região, para que não fique nenhuma dúvida com relação ao encaminhamento. Tá? Nós, na região de planejamento 4, solicitamos que seja revista a questão da pavimentação do Beco Souza Costa, que é uma contrapartida do empreendedor Rossi. Esta já demandada no orçamento participativo para ser executada. Constatamos que a mesma medida compensatória está citada no processo 002-3302-88001 das empresas Zafari. Estamos solicitando que seja efetuada uma troca de contrapartida. Consideramos, diante da necessidade da região, por uma creche comunitária ou outro local de pavimentação indicado pelo conselheiro titular da RP4. Conselheiro Júlio, tem algum
esclarecimento? Eu não entendi o porquê esse seu comentário, senhor Júlio, do meu lavo as mãos. Tá? Pelo fator o seguinte, ó, aqui não tem nada se impondo. A gente está, a prefeitura que vai decidir, vai deliberar no termo de compromisso, como vai ser, como se vai ser, como, se pode ou não pode, entendeu? Só que eu gostaria muito que fosse avaliado isso aí, porque a gente está aqui para isso, vamos beneficiar um pouquinho mais a região, não só o que contempla aquilo que vai solucionar a EPTC, ou vai solucionar fulano de tal, ciclano de tal. Eu acho que vamos ter que olhar um pouquinho, rever os conceitos, só isso. Conselheira Nadir, Região do Planejamento 6, com a palavra. Não, eu só pediria, para o Rodrigo, qual é o parecer da IPTC em relação ao impacto que o empreendimento vai ocasionar na região. Deve estar anexado no processo. Qual é o impacto que esse empreendimento vai ocasionar na região e quais são as medidas necessárias para mitigar esse impacto? O empreendimento desse tamanho vai causar impacto, obviamente. Eu acho que o Ju tem toda a razão. Conselheiro relator, para responder à pergunta da conselheira Nadir. Alô. No parecer da CAUGE consta o parecer do EPTC. É um dos pareceres aqui que compõem o parecer da CAUGE. Comissão Permanente de Avaliação de Impactos na Circulação, SMT-EPTC, em reunião em 15 de agosto de 2011, estabelece diretrizes para a implantação de shopping center com mais de 173 mil metros quadrados de área total, 66 mil metros quadrados de área adensável e 3.612 vagas para estacionamento, caracterizando-se como polo gerador de viagens. O empreendimento localiza-se em Gleba, com frente para a Avenida Protásio Alves e para a Avenida Arita Regô, avenidas implantadas em gabarito provisório em zona da cidade com sistema viário saturado. Considerando o porte do empreendimento e as condições de circulação na zona em que está proposto, deverá apresentar estudo de circulação, acessos e segurança, avaliando todos os modais de transporte conforme o roteiro Denatran, para mitigar os impactos negativos na mobilidade urbana. O estudo deverá adotar como premissa o reestudo dos acessos do empreendimento e suas conexões com a malha viária dentro da área de influência, principalmente a compatibilização com o corredor de transporte coletivo previsto para a Avenida Protásio Alves. Do estudo deverá resultar proposta para o rearranjo geométrico e funcional das interseções dentro da área de influência, com o objetivo de trazê-las para nível de serviço C. Para o dimensionamento do sistema viário dentro da área de influência, o estudo deverá considerar o adensamento permitido pelo PDDUA para os demais quarteirões do loteamento Zafari Jardim Itália. O projeto arquitetônico e o estudo de acessos deverão incorporar as seguintes medidas para minimizar o impacto do empreendimento nas vias adjacentes. Porte cocheré para embarque e desembarque junto ao empreendimento. Segurança para os pedestres junto aos acessos e ou nas interseções do quarteirão. Separação dos fluxos de entrada e de saída dos estacionamentos. Tupper de